Esta Nossa, conferência será gravada agora. ok. Então, como eu estava dizendo há pouco, estamos exatamente neste momento iniciando uma roda de conversa, né, organizada pelo Instituto Não Me Esqueças e pelo Grupo de Estudo de Envelhecimento da UEL, que terá como tema principal, neste momento, quais são os maiores desafios para nutrir uma pessoa com Alzheimer, né? Estará conosco aqui hoje nesta roda de conversa e eu quero muito agradecer a presença da professora Natália Brandão. Natália Brandão é uma colaboradora fiel das nossas atividades aqui do GESEM, né? Professora Natália, obrigado. Ela é professora da área de nutrição da Faculdade de Apucarana há 12 anos, é especialista em nutrição clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E como eu disse, colaboradora nossa aqui do GESEM já desde 2017. Como Isso. passa o tempo. Como passa o tempo, né? Desde aquela primeira roda, né, Isso, até hoje. Que exato. legal. E bacana Agradeço mais uma vez esse convite, professora Mara, né? Espero poder contribuir, tirar as dúvidas, falar um pouco sobre essas dificuldades em nutrir esse paciente tão especial, né? E acalmar um pouco os corações dos cuidadores que ficam tão ansiosos com essa questão de nutrir, né? Não só ganhar peso, não é só alimentar, mas em si nutrir de fato, né? Então é muito importante eventos como esse, e agora a gente tem que ser assim, né? À distância, online. Exatamente, né? Eu estava me lembrando da primeira vez que você veio de Apucarana, né? Pegava a estrada, chegou ali na catedral conosco ofegante, mas agora estamos aqui também online. Foi, perdi o contorno, me perdi o primeiro dia. Ai, ai, ai. Mas são coisas que acontecem no trânsito e hoje nós temos que torcer que as nossas conexões nos permitirão estar juntos por pelo menos em torno de uma hora, que é o tempo previsto dessa roda de conversa, tá? Isso aí. Então, eu queria só esclarecer as pessoas que estão aqui conosco hoje que esta roda de conversa ela vai se realizar uma vez por mês até o início de dezembro, tá? Nós estaremos divulgando essa roda de conversa pelo grupo de cuidador, que vinculado ao grupo de estudo de envelhecimento da UEL e por outras mídias possíveis que possamos divulgar, né? As questões que vamos agora dialogar um pouquinho com a nossa convidada, a professora Natália, foram enviadas pelos próprios cuidadores que participam do nosso grupo, né? Então, por uma questão de ética e respeito às pessoas que enviaram as perguntas, nós não vamos nominá-las, né? Mas nós esperamos que o nosso diálogo, o nosso bate-papo com a professora Natália possa esclarecer a dúvida de vocês. E foi baseado na dúvida de vocês, né, que nós vamos agora iniciar essa conversa, tá? Como eu disse anteriormente, se caso alguém queira fazer ainda durante essa roda de conversa alguma questão, nós temos aí uma pós-graduanda nos assessorando através do chat. Então, vocês poderão fazer as suas perguntas através do chat, para que possamos, de repente, se o tempo nos permitir, né, professora Natália, incluir as novas dúvidas que surjam, tá? Caso isto não seja possível, nós teremos o prazer, nós estamos registrando o que está sendo solicitado através do chat, e aí nós tentaremos encaminhar as respostas também pelo grupo dos cuidadores do GESEM e pelas mídias sociais do Instituto e do GESEM. Tá? Se porventura alguns dos presentes não recebem as mensagens do grupo do WhatsApp do GESEM, eu solicito, por favor, não precisa colocar o nome se não quiser, mas escreva o seu número do celular no chat, que a nossa pós-graduanda que assessora a reunião vai registrar esse número para nós, ok? Bem, então vamos lá, né, professora Vamos lá. Natália? Nutrir, né, dizem aí os sociólogos que a alimentação,
todo, eu diria assim, o cerimonial em torno do alimentar-se, desde a preparação até a mesa, e o significado da alimentação na sociedade é muito importante para as pessoas, né, em geral. A gente só percebe isso quando a gente muitas vezes se vê, assim, de alguma forma, impedida de realizar uma alimentação como estamos acostumados, ou quando temos que alimentar alguém, mas este alguém parece que não está em equilíbrio com esse hábito de uma boa alimentação, né? É verdade. E é nesta linha que vieram as dúvidas dos nossos cuidadores no nosso grupo. Então, algumas das dúvidas têm a ver com o fato, vamos começar por uma assim que talvez seja um pouco mais simples para a gente embalar, o fato de que alguns idosos não aceitam água, né? Assim, Eu estou isso... com a minha aqui, do meu lado. Eu estou com a minha xicrinha aqui também, que eu alterno o chá e a água nela, mas isso com os idosos às vezes não é muito simples. Não. Então, isso também muitas vezes é uma preocupação dos cuidadores. Professora Natália, nos ajude, o que a gente faz nessa situação quando o idoso aparentemente se nega a fazer uma boa hidratação, especialmente através da aceitação da água? Então, a percepção de sede realmente diminui. Então, não é só porque ele tem Alzheimer que ele tem menos sede, né? O idoso, de modo geral, tem menos sede, tem essa percepção gustativa, e também normalmente são mais sedentários, acamados, né? Muitas vezes, então eles têm menos sede, menos esse reflexo da sede. E aí, o que acontece? Eles vão recusar, né? Mas a ideia é a gente também oferecer pequenos volumes ao longo do dia. Essa ideia de dar um copão já para garantir, tomar logo um montão, isso traz uma irritabilidade grande para esse idoso também, para esse paciente com Alzheimer, porque ele fica irritado, ele não quer tomar aquilo tudo. Então, a cada meia hora oferecer o líquido é mais interessante. Porém, evitar, a não ser que tenha problemas com a deglutição, né? A gente tem que tomar cuidado disso também, mas evitar para não ser junto com a refeição, que isso pode influenciar, que já também caindo em outra pergunta que mais para frente a gente vai responder, né? Mas não precisa ser sempre água também. Então, eu posso colocar água de coco, que eu acho bem interessante para a gente nutrir mais, né? Lembrar um pouco do potássio, do sódio, né? E é muito mais interessante a água de coco do que esses repositores energéticos aí, né? Que tem um sódio muito elevado, então a água de coco é mais interessante. Até de caixinha, porque tem umas de caixinha que tem bem menos açúcar que outros, então é interessante a gente olhar o rótulo, né? Eu preferi as que não tenham açúcares de adição, somente o açúcar da preparação, que é da água do coco. Se puder ser fresco, melhor. Além da água de coco, espremer a fruta com a água, né? Às vezes o indivíduo não gosta muito, né? A paciente não gosta muito da água. Eu atendo adulto, jovem, adolescente que não gosta, que fala de água, né? Então a gente pode espremer um limão, espremer umas fatias umas rodelas de laranja, tá? Não é suco somente também, tá? O que acontece? É como se fosse um refresco, eu quero mais a água do que o suco. Quando a gente faz um suco muito concentrado, por exemplo, suco de laranja, eu uso 4 laranjas para um copo. Nesse momento, às vezes vai a ingestão de fruta recomendada de um dia inteiro num único momento. E quando a gente está pensando aqui que o nosso papo hoje é sobre idoso, ele não tem uma única coisa, muitas vezes, né? Ele também tem diabetes ou um triglicerídeo muito alto, a gente tem que cuidar de uma forma mais global, né? Então, aí acaba subindo o açúcar de uma forma muito rápida. Então, eu prefiro fazer com a água, né? Colocar a água e um limãozinho espremido ou meia laranjinha espremida, só para quebrar o gostinho da água e estimular um pouco esse paladar desse idoso. É uma coisa também. E até o chá, né? O chá também, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o adoçar, né?
E aí, chá de melissa, chá de camomila, cidreira, né? Super indicado, tá? Até para aqueles que têm um pouco de distúrbio com sono ou irritabilidade, agressividade, isso pode ser interessante. E aí, ficar evitando chá preto, chá mate, né? Que tem um índice maior de cafeína e às vezes até compete aí, atrapalha alguns medicamentos. Mas a gente pode ficar com esses chás mais clarinhos, né, que também ajudam. Então, não tem necessidade de ser 2 litros de água e ser só água, né? Podemos fazer a oferta de 1 litro, mais ou menos, de água, mas em pequenos volumes durante o dia, e essas outras substituições. O que ajuda na hidratação também preparações mais úmidas, né? Que também auxilia para deglutir, mas também vai ter um pouco de água. Então, por exemplo, as frutas, né? Mas aí comer a fruta, eu não estou falando do suco, porque o comer a fruta eu tenho bagaço, eu estimulo a mastigação, né? Então eu tenho a fibra. Por exemplo, melancia tem muita água, melão tem muita água. Carnes mais cozidas, com molho, tá? Molho caseiro, né, gente? De preferência, né? Vamos pegar um tomate mesmo, né? Não é latinha. Então, carnes com mais molho, né, mais suculentos, isso também estimula, também ajuda nessa hidratação, né? A comida mais úmida, tá? E facilita também para eles comerem, tá? Mas não precisa ser copão de água, tá? E aproveitar aquela hora do remédio para dar um pouquinho mais, né? Aí dá um pouquinho da água e aí, de repente, mais uma meia hora, vamos tomar mais um suco desse que eu falei, né? Um refresco, né? Porque é uma água. Ou um pouquinho de água de coco, porque senão enjoa mesmo. Eles estão parados, acamados, né? Ficar tomando um monte de água sem sede irrita mesmo, né? Acho que seria isso. Que bom, né? Que bom que a gente está aqui aprendendo. E aí, vejam, nós tivemos também outras perguntas relacionadas à água. Eu vou só informar aí os nossos participantes que eu vou dar um destaque à imagem da professora Natália quando ela falar, porque daí, inclusive, na gravação fica melhor para as pessoas acompanharem toda a nossa conversa, tá bem? Então, pode ser que para vocês mude um pouco a tela aí a partir deste momento, mas é em função da visão da gravação, tá bem? Mas veja, professora Natália, a senhora falou muito bacana, deu várias opções para a gente de como hidratar o nosso idoso, né? Mas você comentou uma coisa rapidamente aí na sua fala, que foi a questão do risco de engasgar, né? Essa foi também um questionamento de algumas pessoas aí, através do nosso grupo, no sentido de que como que eu evito esse engasgar? Em que momento talvez seja necessário uma fonoaudióloga para nos ajudar? Não é necessário? Como que eu cuido dessa coisa do risco do nosso idoso sem engasgar? Você pode falar um pouquinho disso? Sim. Aí a gente tem que ter 2 cuidados. Uma coisa é se ele está engasgando por causa da dificuldade em mastigar e deglutir, a disfagia que ocorre com a progressão do Alzheimer, ou se até antes do Alzheimer ou de forma paralela, essa pessoa tem refluxo. Tá? Então, é outro diagnóstico também. Uma coisa é a disfagia. A disfagia é a dificuldade em deglutir. A pessoa vai perdendo esse aprendizado, né? De realmente isso não fica tão natural mais para eles como deglutir. A outra coisa é o refluxo. Engole, mas o alimento volta. Tá? Então, aí são coisas diferentes e até o tratamento é diferente, né? Com o médico, às vezes tem medicamento para esse refluxo e tudo mais. Aí a gente tem que observar também, então, a consistência do alimento, né? Que é aí que acontece. Às vezes a gente pode comer junto e deve, né? Eu vou estimular sempre isso, que a gente coma junto e não segregue esse idoso para comer separadinho, né? Primeiro, porque a gente faz isso até com criança, né?
dar primeiro a papinha, comida, e depois quero comer sossegada na mesa, né? Só que aí você está segregando o paciente, né? Então já fica um ambiente de almoço, de refeição já ruim, já, né? Então a ideia é colocar junto, nem que comece a colocar no prato antes, né? Quando você está arrumando a mesa, já traz esse idoso ali, mas muda a consistência, que coma a mesma coisa da casa e mude a consistência. Então, por exemplo, todo mundo vai comer frango hoje. Pode ser que alguns comam grelhado, que é mais duro, mais ressecado, mas esse paciente precisaria comer um frango mais desfiado, com molho, em pequenos pedaços, tá? Facilitar isso. Todo mundo vai comer carne vermelha hoje, mas o dele poderia ser carne moída, entendeu? Então, uma carne mais desfiadinha. Então, a consistência para o pastoso facilita para que ele não tenha dificuldade para engolir e aí não tenha essa repetição de engasgar, esse risco de engasgar. Tá? A mastigação, às vezes, é o problema também, porque eles também, às vezes, vão esquecendo dessa necessidade de mastigar. Então, comidas muito sólidas vai exigir uma maior mastigação, né? Vão exigir mais tempo de mastigação. Então, o pastoso é o ideal. Quando eu falo em pastoso, aí não é fazer tudo uma sopa e virar uma gororoba, é o mais próximo do que seria a sua comida, né? Então, todo mundo vai comer cenoura. A cenoura dessa paciente, tem que ser um pouquinho mais cozida, às vezes pode dar uma amassadinha com um garfo, tá? Mesma coisa com feijão, amassa um pouquinho, bota mais o caldo, de repente, desse feijão do que o grão, mas coloca um pouco do grão e amassa. Não é liquidificar tudo, né? Ficar uma coisa ruim. Nem você comeria, que dirá o paciente, né? Que nem sabe que para ele, às vezes, aquilo é tão importante que ele precisa comer. Então, a gente precisa ter uma harmonia nesse momento da refeição, primeira coisa, para não deixar, né, não virar um ambiente de estresse. O ambiente da comida envolve várias questões, né? E a pessoa às vezes comia daquele jeito 60, 70 anos e agora você vai fazer essa pessoa comer diferente só porque ela tem Alzheimer, ela não vai aceitar, né? Ela tem uma história de vida, de hábito alimentar aí muito presente, né, na realidade dela, né, na nossa vivência. A gente carrega isso com a gente. Então, tentar trazer alimentos também que sejam do hábito da pessoa, mas mudar a consistência. Então, eu acho muito bacana a gente, às vezes, trocar um pouco o arroz, que favorece, às vezes, o engasgo, mas por uma polentinha mole, um purê de batata, sabe? Um purê, né, de mandioca, batata doce. A gente tem outros carboidratos, né, que dá para fazer. O macarrão integral, ele fica molinho também, é só cozinhar um pouquinho mais, né? Então, sempre manter, né, essa questão da consistência para o pastoso e o mais próximo da refeição da casa, né? Então, quando eu falo que é refeição da casa, é porque tem gente que gosta de liquidificar, de virar uma papa esquisita, e aquilo não tem um odor de comida, não tem característica de comida, então a pessoa rejeita, né? Aí piora mais ainda, porque ela não vai aceitar comer um negócio que ela não sabe o que é visualmente, não parece com nada com que ela tem de memória afetiva sobre esse alimento também. E aí, quando a gente fala em consistência, me lembrei de uma coisa agora, professora, gelatina. As pessoas adoram colocar, tipo, não comeu, mas aí dá uma gelatina, sabe? Aí não comeu bem, então eu vou dar uma gelatina. E a pessoa se sente, assim, dá um conforto no coração de quem dá a gelatina, achando que está arrasando, né? E eu sou super contra a gelatina. Sou super contra a gelatina, porque é só açúcar e corante e não tem nada de nutritivo ali. Então, você, né, só tem a água que você colocou ali, né? Então, a gente pode ter outras opções para uma sobremesa até, ou para um lanche da tarde, mas se fizer com a gelatina incolor, fica já uma receita aí, ó, uma gelatina incolor, que é aquela de pozinho sem nada, só tem a gelatina mesmo, e a gente acrescenta no lugar da água gelada, a gente coloca um suco, né? Então, um suco de uva integral e não adoça e pronto, aí virou uma gelatina
mais saudável, né? Então as pessoas falam assim, fala inconsistência em comida de doente, alguma coisa assim, adoram dar uma gelatina, mas não é gelatina, tá, gente? É comida amassada, é pastosa, tá? Mais para o purê, para sopa amassadinha, evitar liquidificar. E se não puder colocar a carne, que coloque pelo menos o caldo dessa carne. E esse caldo, onde foi cozido, ele é muito nutritivo. Então, eu também gosto de trabalhar com isso. Por exemplo, a gente vai fazer um frango hoje, né? Eu vou cozinhar um frango, um peito de frango, que seja, eu coloco todos os legumes junto naquela carcaça que sobrou daquele frango, deixo lá com água cozinhando e coloco cenoura, coloco cebola, alho, vou cozinhando. Aquele caldo que está ali na panela, uma horinha às vezes, ele é um caldo super nutritivo. E ele vai substituir um pouco essa baixa ingestão da carne que tem, né, para esses pacientes. Então, a gente consegue utilizar esse caldo da carne até para fazer o purê, ou para fazer uma canja, fazer outras preparações, ou até para molhar a comida também, deixar mais úmida, cozinhar os legumes com esse caldo. Eu gosto bastante de falar dessa cocção, né? Usar as carcaças da carne e dos frangos, assim, para fazer um caldo, que a gente nunca mais precisa usar aqueles pozinhos cubinho de nada, né? Que também não nutre ninguém. Verdade, verdade. São hábitos, né, que a gente traz de longo tempo, né? O famoso caldo de carne, caldo de galinha, caldo de legumes, né? Como só que para esses pacientes, nossa, isso é terrível, né? Para esses aí não dá. Já é ruim para todo mundo, mas para esses aqui ainda é pior, porque aumenta muito a parte do radical livre, né? Das gorduras ruins, saturadas, né? Então, mas falando de hábitos, né, professora Natália, veja, a senhora comentou uma coisa que alguns cuidadores também falaram, né? Por exemplo, olha, o idoso que eu cuido, ele sempre foi uma pessoa compulsiva com a alimentação, comia muito, sempre teve um certo sobrepeso. E agora, com a doença de Alzheimer, parece que isso continua em si, talvez até se aumentou, né? A gente teve também no relato de alguns cuidadores assim, então, sempre teve um hábito com uma questão da bebida alcoólica e agora, se a gente não sai com ele, como que se fosse lá nos lugares onde ele tinha esse hábito da bebida alcoólica, ele não acalma, né? Então, assim, como é que é essa coisa, professora Natália, do hábito, que foi uma vida inteira, né? No caso, assim, compulsiva com a alimentação, uma certa adesão ao alcoolismo. E agora, como é que eu lido com isso diante de uma situação do Alzheimer? Como é, assim, Muito difícil, né? Nossa, é uma das coisas mais difíceis, é trabalhar junto ao Alzheimer com compulsão, né? Ou com alcoolismo, super difícil, porque o alcoolismo também vai ser uma forma de uma compulsão, né? A gente tem que, então, aumentar a oferta, né? Ele não pode se sentir na escassez daquilo. Então, mas também eu vou dar muita comida, essa pessoa vai engordar também, né? Vai ter, às vezes, o diabetes vai piorar. O que eu acho de estratégia interessante? A gente muda a forma de oferecer. Para esses pacientes, eu indico não usar prato muito grande, porque aí vai botar pouquinha comida, o visual para ele parece que está faltando, mas só vai botar isso, né? Eu quero repetir, então a gente pode trocar a louça. Prato fundo, que a comida centraliza ali, né? Então, fica bem interessante usar o prato fundo para alguns desses pacientes, porque não é aquele prato raso grande de almoço, sabe? Que você tem que botar um monte de comida para parecer que está cheio, que está satisfeito. Então, a gente coloca um prato menor. Para algumas pessoas, eu até trabalho com de sobremesa, mas eu gosto do prato fundo porque ele é alto e dá para quem tem autonomia também comer mais tranquilo, né? E ajuda a não cair muito do prato, tá? Né? E a pessoa se sente mais confortável assim quando tem essa autonomia de comer sozinho, de se alimentar sozinho. Então, o prato fundo parece uma bobeira, mas não é, porque a comida fica mais juntinha ali, parece que tem um pratão. Isso é uma coisa. A outra coisa é oferecer, então, pequenas refeições ao longo do dia. Fazer mais
mais refeições, né? Então, evitar passar mais de 3 horas aí para ela não se sentir com muita fome. Também não é beliscar uma a cada hora, né? Também não é ficar beliscando toda hora. Mas fazer um lanche mais completo, né? De repente, com a fruta, com uma vitamina, sempre com fibra. A fibra ajuda nessa questão da saciedade. Então, quando eles se sentem, têm um pouco dessa plenitude gástrica e têm fibra na refeição, que estão mais saciados, eles não ficam procurando tanto o comer. Então, aí a gente tem que analisar, é um compulsivo que gosta de mastigar ou é um compulsivo que tem que ter a sensação de plenitude gástrica? Porque aí eu tenho estratégias diferentes. Quando é o compulsivo da plenitude gástrica, que quer se sentir, nossa, comi, estou bem, sempre eu preciso de muitas fibras. Aí eu acho bacana a vitamina, por exemplo, que aí eu coloco aveia, eu coloco linhaça dourada, eu coloco farelo, né, de aveia, ou eu coloco psyllium, qualquer grão que eu tiver, que eu puder, que ajuda ainda no controle de colesterol, diabetes desse idoso que normalmente vem, né, no pacote com os anos mesmo da vida, né? E ajuda no intestino também para quem tem função intestinal comprometida, então é uma forma de ter a fibra junto com a fruta e dar essa saciedade, porque ele dá um copão, né? Bater a fibra, o leite, ou o iogurte natural ou leite, a fruta e mais um farelo desse tipo, e não precisa muito, 1 ou 2 colheres de sopa já está bacana, vai dar saciedade. E aí a gente colocar pequenas refeições ao longo do dia. Para aquele que gosta de sentir mastigação, que tem esse lado do compulsivo também, que sente mais essa questão da mastigação, é um pouco mais ansioso, na verdade. Aí os alimentos mais crocantes, aí eu acho interessante colocar fruta seca, se possível. Castanha, nem que a gente parta no meio, né? Compra aquelas mais quebradas, nozes, que já até vende, né? As mais quebradinhas, assim. Aí ajuda bastante nessa questão da mastigação e ele se sente mais tranquilo, menos ansioso, porque está mastigando alguma coisa a cada 2 horas e meia, mais ou menos, tá? Aí, sempre que possível, ser isso, né? A questão do alcoolismo que é o problema, porque o alcoolismo, a gente nunca indica o álcool, né? O etilismo, a gente vai eu indico, por exemplo, o resveratrol, mas não no álcool, né? Então a gente tenta colocar uma outra bebida, um chá, né? Alguma coisa quente que a pessoa às vezes sente falta de alguma bebida mais quente e você sabe que dá certo fazer tipo um vinhão, só que com suco de uva e aí ferve, sabe? Coloca lá canela, especiarias, assim, e ferve, mas não põe cachaça, lógico, não põe nada disso, mas ferve o suco de uva e um pouquinho de chamate, se quiser, para quem gosta de chá de canela, assim, e isso dá uma sensação boa, as pessoas gostam, né? Então, para o lado do etilismo, acho que pode ajudar. Esse chá, como se fosse um vinhão sem álcool, porque realmente o álcool não vai ajudar aqui nesse momento, a gente tem que evitar, né? Ele é deletério para as células, na verdade, então. Mas é assim, mas é um idoso, mas ele é ativo, ele gosta de. Né? Uma coisa é num evento em família, né? Um brinde, uma coisa. Outra coisa é aquilo recorrente várias vezes na semana. Aí realmente é um problema, a gente tem que trocar por outras bebidas. Aí eu sugiro fazer mais assim, esse vinhão caseiro aí, que na verdade é um falso vinhão com suco de uva integral e especiarias, que normalmente eles gostam, tem uma boa aceitação. Perfeito, professora Natália, né? É isso mesmo, a gente tem que driblar um pouquinho o que foi uma compulsão muito negativa e que agora a gente tem que realmente evitar, né? Eu queria acrescentar aí nessa questão do álcool, que em situações extremas, onde essas dicas que a professora Natália trouxe para nós ainda não consegue acalmar, a estratégia realmente de, às vezes, sair com esse idoso, percorrer caminhos, e como se ele fosse, né, suprir aí essa necessidade, mas distraí-lo com algo prazeroso pode ajudar, né? Então, assim, e em últimos casos, porque isso depende de uma avaliação médica,
depende de uma avaliação da associação de drogas, né? Às vezes um ansiolítico também Aham. ajuda, mas sempre lembrando, medicações têm o lado bom, mas têm os seus efeitos colaterais. A gente nunca pode dar sem a devida orientação médica, especialmente as drogas que são usadas para o controle dessa ansiedade da pessoa com hábito do álcool, porque Isso. elas realmente têm efeitos colaterais importantes nos idosos, né? Mas, professora Natália, existem algumas outras situações que são muito frequentes e que não chegam a ser as compulsões, que Sim. foram as perguntas que o pessoal sempre fala para a gente quando a gente fala de alimentação de Alzheimer, que é assim, eu dou, dali uma hora tá me pedindo de novo. Às vezes até Ou esqueceu, né, que comeu. isso, né? Então, assim, vamos comentar sobre isso. Ou o que acontece também. Ela vai bem durante o dia. Chega na hora da janta, não quer comer mais nada. Daí não quer comer, vai dormir sem comer, né? Como é que a gente lida com isso? Com esse excesso do pedir e, às vezes, com a negativa firme de que não vou comer mais e não como. Né? Como é que a Uhum. gente lida com isso? Comenta com a gente um pouquinho isso, professora Natália. Vamos primeiro com esse que está pedindo em excesso, né? Então, assim, acabou de comer, dá uma hora e está pedindo de novo, às vezes é ansiedade, não é fome. Porque se comeu bem a refeição anterior é pela ansiedade. Então, também seria interessante ter uma outra atividade. Ou lembrar da sede, porque a sensação é muito parecida, né? Aqui na região da gente, do nosso hipotálamo, esse estímulo de sede e fome é parecido. Então, às vezes, a pessoa interpreta como fome, e aí você pode. Aí é a hora de oferecer o suco, de repente, a água de coco, entendeu? Aproveitar e hidratar também esse idoso. Porque às vezes não está com fome, principalmente se comeu bem. Se não, aí tentar fazer refeições menores, né? Só uma fruta picada, só uma gelatina dessa que eu falei com suco de uva, né? Coisas com não muita densidade calórica para a gente não estimular a obesidade, porque normalmente são pessoas mais sedentárias, né? Mais acamadas, então às vezes vai ganhar peso de forma muito rápida se comer muito a cada 1 hora e meia. E isso também vai levar a consequências de insulina, de diabetes, isso é uma outra preocupação, se a gente ficar estimulando esse comer toda hora. Mas, normalmente, se não for esquecimento, se fala que é fome, é um pouco da ansiedade. E aí a gente tentar associar com isso. De repente é a hora de fazer algum trabalho manual, um desenho também, né? Estimular outras coisas, pintar, né? Conversar sobre alguma outra coisa, então a gente lembrar de alguma coisa, um tema e perguntar sobre aquilo, né? Tirar um pouco o foco do alimento, mas oferecer alguma coisa pequena, pode oferecer esse suco, tá? Um pequeno pedaço de fruta. Então a pessoa mastigou um pouquinho, mas você tirou o foco. Agora, quando a pessoa não quer jantar, aí o que eu gosto de fazer? Então fala, então não vamos jantar não, vamos fazer só um lanche, né? Então a gente tentar oferecer como um lanchinho, mas na verdade é um jantar em forma de lanche, né? Não é um pão com presunto, né? Não é isso que eu estou falando, mas a gente tentar fazer assim uma torta salgada, né? Até essa de liquidificador com farinha integral e colocar legume dentro, que eu acho que eles aceitam super bem, pelo menos um pedaço. Ou tipo uma omelete, que omelete também é uma coisa bem facinho de engolir. E nesse omelete eu coloco tomate picado, brócolis, um pedacinho de vagem que sobrou do almoço, mas ali tá nutrido, né? Tem alguma coisinha, vai ter proteína, vão ter as vitaminas que me interessam, né? Vou ter vitamina do complexo B, que é bem importante, né, para esse paciente. Então, a gente tentar transformar um pouco esse jantar com cara de lanche. Normalmente eles aceitam quando fala que é lanche. Não, não vamos jantar, não, vamos só lanchar, né? E também podemos melhorar a qualidade do lanche anterior. Se a pessoa recusa de todo jeito, mas ela come alguma coisa às 5 horas da tarde, por exemplo, ela faz um lanche, que esse lanche não seja só uma banana.
né? Então, a gente pode colocar mais coisas nesse lanche. Se ela vai bem até 5 horas da tarde, e 5 horas, 4h30, ela lancha bem, então vamos melhorar a qualidade da refeição nesse horário, não tem problema, né? Ela pode comer tranquilamente ali um pedaço de milho cozido, a gente tira da espiga, se não conseguir. A gente pode colocar batata doce, a gente pode colocar um sanduíche com atum, né? E legumes, raladinho, cenoura junto, cozinhar, pode fazer um monte de coisa. Até essa omelete pode ir para de tarde. Então, assim, a gente não tem que sair um pouco da caixinha, assim, né? De que lanche da tarde é bolachinha de água e sal e chá. Que isso aí não nutre ninguém mesmo, né? Então, eu não passo isso para ninguém, na verdade. Então, a gente tem que colocar mais integrais, né? E rechear, de repente, isso, né? Rechear esse pão aí mais integral com uma pastinha caseira de atum, até da lata, né? A sardinha, super bem-vinda, né? Eu coloco um pouquinho de azeite de oliva para deixar essa preparação mais úmida, ou um pouquinho de iogurte natural, tá? Junto, para ficar mais cremoso e facilitar, né? E num pãozinho integral bem maciozinho, ou eu posso fazer um mingau de aveia, bem interessante, fazer um mingau de aveia e colocar até uma bananinha picada por cima. Eu posso aumentar um pouco a qualidade dessa refeição, e antes de dormir a pessoa vai comer uma fruta, vai tomar só um leite, né? Mas aí ela comeu bem 5 horas da tarde. Então, a gente pode fazer essas duas estratégias, ou melhorar a última refeição dela, de lanche, porque a gente já sabe que depois vai recusar, ou transformar o jantar com cara de lanche, né? E hoje em dia tem muita opção. Tem gente que aceita quibe, né? Quibe assado, por exemplo, eu gosto bastante também dessa questão do quibe assado, não é muito ressecado, não é muito duro, e eu posso colocar, né, rechear também com legumes, eu acho interessante, amassar, né, fazer junto com a carne, amassar uma abóbora cabotiá, sabe, deixar mais nutritivo. Fica bem interessante na hora que você coloca a carne moída e o quibe, você amassar a cabotiá ou berinjela cozida, assim, deixar mais nutritivo nessa carne, e fica um quibe bem bacana. E a pessoa nem sabe que jantou, mas ela jantou, né? Então, ela vai estar ótima, vai estar dentro de macro e micronutrientes, né? Vai estar bacana, porque a gente não pode também pensar que a nutrição é uma refeição só, né? É um conjunto de 24 horas do seu dia ali. Então, se eu garantir equilíbrio, né, interessante nas outras refeições, essa refeição eu posso tranquilamente tirar algumas coisas aí, né? Tem gente que aceita só o ovo cozido, tudo bem, vamos deixar o ovo cozido, né? Também é uma boa. Tem opção aqui, não falta, mas acho que é tirar um pouco essa ideia de forçar a comer um prato, sabe? Porque aí o paciente fica angustiado, fica irritado, recusa mesmo, e a refeição, em vez de ser uma coisa prazerosa, vira um momento de estresse, né? Vira um momento de, nossa, agora eu tenho de agonia, tanto para quem está comendo quanto para quem tem que dar, para quem tem que oferecer, para o cuidador, né? E não é para ser assim, né? O alimento tem que ser um momento de união da família, de tranquilidade, de prazer, né? E não de angústia. Eu acho bem bacana isso, né, gente? Porque nós, como cuidadores também, a gente tem o direito de perder a paciência. Então, o quanto possível que a gente, assim, evite esse estresse. Não quer comer hoje, calma, ela vai comer amanhã, né? Assim, porque se você vira um brigueiro, vira uma insistência, estressa eles, porque os pacientes com Alzheimer, eles têm uma afetividade muito sensível, eles percebem claramente quando o ambiente está calmo ou quando o ambiente está nervoso com eles, e isso só diminui a chance de aceitação. Então, não aceitou, né? Então, calma, respira fundo, confia, né, que amanhã vai comer melhor, se ele reforça amanhã o que ele não comeu hoje, né? Troca a estratégia, né? A gente troca a estratégia. Então, hoje não aceitou bem, então amanhã vamos fazer aquilo que a Natália falou. De repente é melhor melhorar a qualidade do lanche, entendeu?
E de noite, se comeu só meia maçã, tá bom, entendeu? Ele inverteu o lanche com a janta, tá tudo certo. Né? Cada um é de um jeito, não é porque a gente acha que tem que ser daquele jeito que tá certo, né? Que é o melhor para o outro, não é isso? Então, a ordem dos fatores não vai alterar aí, não. Natália, você citou numa coisa você falou um pouco do leite, de tirar ou de pôr o leite, e a gente sabe que muitas vezes o cuidador percebe no idoso uma certa, eu diria, intolerância, entre aspas, assim, né? Um desconforto quando ingere leite. Bem, se eu fiz esse diagnóstico com o meu idoso, que ele tem desconforto, tem os famosos gases, como o pessoal costuma dizer aí, né? Como é que eu supro a nutrição do idoso com cálcios tirando leite? O leite na forma mais Sim. natural, assim, que a gente conhece. Como é O que acontece? Às vezes, tirar o leite não vai resolver, porque se ele tem realmente intolerância é outra história, mas às vezes o que ele precisa é tratar o intestino para receber esse leite. E aí um idoso que está acostumado a comer bolachinha, água e sal, gelatina de caixinha, entendeu? Então, assim, ele tem muito contato com alimentos refinados, industrializados, ele não tem muita fibra. Então, ele não nutre as células intestinais. O leite, ele é uma molécula grande, né? Então, a proteína do leite é uma molécula grande, mais difícil de digestão. Eu tenho que ter um enterócito, né? Que é a minha célula intestinal tem que estar apta para essa digestão. Só que para isso eu tenho que nutrir aquelas bactérias que moram lá. Como que eu nutro essas amigas? Frutas e verduras, saladas, pão integral de verdade, não é aquele pão de mercado ou escrito 12 grãos, mas que ele é mais branco do que integral. Então, assim, é evitar os refinados e os industrializados. Então, isso é um ponto. Não vai adiantar eu tirar o leite, porque daqui a pouco vai sentir a mesma coisa com pão. Você entendeu? Que é o que vem acontecendo muito hoje. Agora é o glúten. Depois da lactose virou o glúten, o vilão do problema do intestino, do desconforto. Mas o problema está lá atrás, está no que a pessoa não nutriu, não tratou bem aquele ambiente intestinal, tá? Então, isso é uma coisa. Depois de uma semana, a gente cuidando ali, mais hidratação, com esses integrais que eu estou falando, né? Mais farelo de aveia, que eu acho fantástico, né? Farelo de aveia, ou pistilho, que facilmente a gente acha em casa de produtos naturais, não são opções caras, a farinha de linhaça dourada, eu acho fantástico também. Então, quando a gente nutre, coloca ali, caldo de feijão tem bastante fibra, frutas, ao longo do dia, e eu vou tirando esses refinados da minha vida, torrada balduco, né, da vida, essas coisas assim industrializadas, melhoram muito a qualidade desse intestino. Então, aí a gente vê que não era o leite. Mas, se realmente for o leite, aí normalmente na intolerância, uma pequena dosagem de lactose esse paciente ele tolera, porque não é alergia. Alergia é outra história. Na intolerância, ele normalmente aceita uma pequena quantidade. Então, não é o copão mais de vitamina. Vai ser meio copo pequeno e pronto. Ou então a gente pode oferecer no iogurte natural, né? Que às vezes o desconforto é na gordura, não é no cálcio, não é no leite, no tipo de que você está oferecendo. Às vezes eu troco, só de eu trocar o integral para o desnatado, o desconforto some. Isso acontece, porque na verdade o problema maior era na gordura, né? Ou no contexto geral da alimentação. Mas eu posso lembrar dos vegetais verdes escuros, colocar gergelim, na hora que eu utilizar o gergelim também tem cálcio, né? Os vegetais verdes escuros, lembrar um pouco da vitamina D dos outros alimentos para tentar melhorar minha absorção, né? Mas a suplementação, aí a gente só faz quando a gente analisa os exames.
tá? Então, não vou falar de suplementação aqui, sem, né? A suplementação é uma questão bem individualizada. Então, para chegar na suplementação, eu primeiro testo tudo antes, né? E se tem realmente um diagnóstico do gastro, né? Um diagnóstico médico, para saber se é intolerância ou alergia, né? Tolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, que são coisas distintas. Normalmente é tratar o intestino o problema, não é a lactose, tá? Muitas das vezes. Se realmente já está constatado que é a lactose, já tem esse diagnóstico, existem opções sem lactose, né? Existem opções de leite hoje em dia sem lactose, está muito mais fácil, né? Que na verdade é com lactose, mas a indústria acrescenta a lactase, que é a enzima, né? O leite está lá igual, mas já tem a enzima pronta ali. Então, um copo do leite daquele pode ser desse produto sem lactose, e aí você pode oferecer o queijo branco ou o iogurte natural, né? Que o iogurte natural também é bem bacana, porque ele tem esses probióticos dessas bactérias que eu falei para tratar o nosso intestino, né? O leite já não tem, porque passa por processo térmico, a gente perde essas bactérias nisso, mas o iogurte mantém, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com iogurte natural ou kefir, para quem gosta de alimentar, né? De cuidar do kefir e alimentar os bichinhos lá todo dia. Eu acho bem legal, porque é fantástico para o intestino. Normalmente essas pessoas aceitam bem um pequeno copo por dia, tá? Então a gente vai fazendo assim, diminui a quantidade e vai reintroduzindo aos poucos, uma vez que esse intestino vai sendo tratado, né? Que eu vou melhorando a permeabilidade da mucosa intestinal. Perfeito, professora Natália. Olha, eu vou colocar agora todo mundo na nossa tela, porque nós, infelizmente, o tempo voa e nós estamos aqui no nosso minuto final dessa conferência. Então, eu quero pedir às pessoas que quiserem e puderem, se quiserem abrir suas câmeras, para que a gente possa visualizar um pouco vocês aqui na nossa gravação, no final dessa roda de conversa. Os que não quiserem ou não puderem por alguma razão, não há problema, tá bom? Quero fazer aí, professora Natália, assim, talvez a pergunta para a gente fechar, porque já avançamos além das 3 horas da tarde, né? A conversa foi muito boa, é muito bom conversar com alguém que sabe, que fala de uma maneira gostosa do que a gente pode fazer no dia a dia, né? Mas a gente tem também muitas pessoas que têm as preocupações com as dietas, né? As dietas da diabetes, as dietas do colesterol. Eu sei que não é possível hoje que a senhora passe aí um cardápio completo, né? Não. Mas, assim, o que a senhora teria para dizer um pouquinho sobre isso, no sentido, assim, como que as pessoas podem ir gradativamente retirando os alimentos nocivos e conseguindo um controle, pelo controle alimentar mesmo, desses distúrbios da diabetes, por exemplo, e dos colesteróis que tanto preocupam? Nossa, é incrível como hoje em dia aumentou muito também, né, a questão do diabetes e do colesterol. O que acontece? Realmente um cardápio ele tem que ser individualizado, eu tenho que avaliar esse indivíduo, né? Mas de forma geral, o que eu recomendo fortemente? Que se tire os industrializados. A gente tem um controle muito maior dessas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo aumentado, pela alimentação mais natural possível. Então, não ter o medo do feijão, sabe? Arroz integral, pão mais integral, se possível feito na sua casa, sabe? Então, mais natural possível. Mas eu gosto de torrada. Pega o seu pão integral e torra. Não vai comprar aquele lá do mercado, sabe? Mas está dizendo que é fit, que é integral, tem até o desenho de um trigo, mas não é. Repare que um alimento industrializado dura mais de 1 ano no mercado. Então, assim, o que acontece para esse aumento de prateleira? Porque tem muita gordura saturada e gordura trans. Esse tipo de gordura é que eleva esses problemas, né? Então, vai gerar a questão do colesterol,
ruim, diminuir o nosso colesterol HDL, que é nosso protetor, vai levar ao favorecimento da resistência insulínica, ou seja, aumentar depois o diabetes. Então, quanto mais natural você puder caminhar aí na sua refeição, melhor. Então, ter sempre frutas durante o seu dia, né? Então, não é o suco, não é a copada do suco, é a fruta, é o bagaço, né? É possivelmente comendo com a casca, é a salada mesmo, metade do seu prato ter folhas verdes, legumes, tá? E o excesso da carne não precisa, né? É um pedacinho, é um pouco de carne só. As pessoas querem fazer o contrário, né? Querem comer um monte de carne. E quando você vê a salada, o legume é só um cantinho assim esquecido no prato, assim. É o contrário, tá? Então a gente tem que aumentar as verduras, os nossos legumes mesmo, é a base. Se não quer o feijão, outras leguminosas, porque tem muita fibra, ajuda bastante. O grão de bico, lentilha, soja, ervilha, tá? Então, acho muito bacana aumentar, lembrar das leguminosas e carnes brancas, evitando a fritura de preferência, né? Então, quanto mais saudável você poder andar, mais natural, menos processados, industrializados, nossa, você já vai ter 10 passos para frente aí na sua saúde e com certeza o controle vem. Quando a gente consegue repetir esses exames depois de 3 meses numa alimentação assim mais regradinha nesse sentido, que a gente abandona muito, né, os industrializados, eu vejo uma melhora da glicemia muito boa, até antes de 3 meses, o colesterol, que às vezes demora uns 3 meses para a gente ver, mas é muito bacana quando a gente percebe essa mudança do padrão alimentar. E aí, se possível, eu sugiro acrescentar alguma fruta seca, algum tipo de castanha ou nozes oleaginosas para aumentar um pouco esse colesterol HDL aí, pela questão do ômega 3, que é muito bacana para as doenças cardiovasculares, né? Nozes, então, tem bastante ômega 3. E azeite de oliva e algum farelo. Então, seria essa a minha indicação. Você ter algum farelo de aveia numa fruta, ou numa vitamina, ou no iogurte, ou no kefir. Acho que aí fica completo o seu dia, né? Bem nutrido. A gente não pode falar aqui de quantidades, eu não estou fazendo consulta individualizada, mas fica a orientação aqui que eu acho que só vai ajudar muito, só vai auxiliar vocês nessa caminhada. Sem esquecer a água, hein, gente? Bem, gente, como eu disse, a gente poderia ficar ao máximo. Com certeza a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Eu tentei unir algumas perguntas, né? Mas assim, eu e a Natália vamos fazer aí uma revisão, ver se faltou alguma coisa que nós não respondemos, né, Natália? Isso, eu estou à disposição, viu? Pode passar meu telefone, se alguém quiser me mandar o meu e-mail, eu respondo, tá bom? Estou à disposição. E aí também, qualquer coisa, a gente coloca as respostas lá no grupo, tá? E lá as pessoas vão poder ler. Eu queria muito agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta última hora, né? Que estivemos aqui nessa roda de conversa com a professora Natália. Natália, super obrigado. Assim que terminar aqui, eu tenho uma reunião com os alunos, mas depois já vou te fazer um outro convite, tá? Você aguarde. E assim, tá eu quero dizer para vocês, né, que a gente realmente não tem como retornar por uma questão de segurança sanitária às nossas reuniões queridas presenciais, mas nós vamos estar aqui com vocês, tá? Nossa próxima reunião como essa roda de conversa, como a gente chamou, vai ser dia 11 de setembro, com o professor Marcos Cabreira, tá joia? Então, assim, da mesma forma que fizemos com esta, nós vamos abrir o nosso grupo para que vocês enviem as perguntas e vamos fazer esse bate-papo legal com o nosso querido professor Marcos Cabreira, tá bem? Em outubro, novembro, temos também nossas datas já agendadas, vamos divulgar lá pelo nosso grupo, ok? Então, eu quero agradecer a todos. Vou agora, no momento em que encerrarmos, interromper a nossa gravação e, conforme a autorização da professora Natália, vamos disponibilizar essa roda de conversa nas nossas redes sociais
inclusive no grupo, tá? Aparentemente, pelo que eu pude perceber aqui, teve uma ou outra pessoa que teve dificuldade de entrar aqui conosco. Não se preocupe, quem perdeu um pedacinho ou quem entrou mais tarde, nós vamos disponibilizar o link através do grupo de cuidadores do WhatsApp, pelas redes sociais do Instituto Não Me Esqueças e do Grupo G100, tá bem? Eu quero de novo agradecer, Natália, vou te dar a palavra para você fechar a nossa reunião e agradecer a todos que estiveram conosco. Natália, a sua última palavra para que a gente possa encerrar. Professora Amara, muito obrigada por essa oportunidade, agradeço demais, sempre é muito bom participar e falar do que eu gosto de fazer, né? Eu acredito nessa nutrição, a gente tem que nutrir o indivíduo de dentro para fora, né? A alimentação não é só calcular a dieta, né? Tem muita coisa envolvida nisso, sentimentos, né? Então eu gosto demais de falar de nutrição, espero poder contribuir outras vezes, espero ter ajudado vocês hoje um pouco aí sobre o meu conhecimento. Agradeço demais, professora, a oportunidade. Obrigada, estou à disposição. Boa tarde a todos, bom final de semana. Eu estou encerrando agora a nossa roda de conversa, vou deter a nossa gravação e aí podemos sair da nossa sala virtual, tá bem? Espero encontrá-los em breve ou no encontro online como esse ou quem sabe presencialmente. Fiquem bem.